A paz de Deus com todos. Aqui estamos nós para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa gostosa e aproveitosa, não é mesmo? Então, irmãos, eu agradecendo sempre aos meus inscritos, as minhas queridas amigas, os meus queridos amigos, que sempre uma palavra amiga, comentando, concordando com o conteúdo do vídeo. E agradeço a todos vocês que dão, às vezes, uma colaboração, né, contribuindo, contando também de alguma passagem, de algum testemunho, de alguma vivência. E isto nos fortalece, né, irmãos? Porque é sinal que a gente não tá inventando, não tá falando nada de tão errado, de tão ruim, né? E a gente tá batendo esse papo aqui, né, irmãos? E eu estava pensando hoje sobre muitos leram, né? O livro Todas as Misses Brasil. As pessoas do meu tempo vão lembrar disso, né? Aquelas pesquisas, né? Aqueles quiz que eles fazem, né? Qual o seu livro de cabeceira? E as pessoas naquela época, a maioria, o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe. Não sei se realmente leram ou se só ouviram falar, né? Mas a maioria falava, né? O meu livro de cabeceira é O Pequeno Príncipe. E tem uma frase muito conhecida desse livro, que também muita gente conhece, que é a seguinte: tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Então, abrange tudo nesta frase, né, irmão? A responsabilidade que se tem com a palavra, com o exemplo, aonde quer que nós estejamos. Nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos, que nós influenciamos alguém numa conversa, numa palavra. Então é aquela velha frase, né, irmão? E nós estamos começando o assunto com esta frase, mas a frase é aquela, eternamente, que é das Escrituras sagradas. Orai e vigiai. Orai e vigiai com o que você fala, com o seu testemunho, aonde quer que você esteja, né? No seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, porque parece que não, mas sempre tem alguém que tem você como um reflexo, um exemplo, um parâmetro para a vida dela. Às vezes o seu comportamento, às vezes a sua sabedoria, às vezes a sua cultura, os seus conhecimentos, né? E sei lá, um dom que você tem. Agora tem um mosquito aqui atrapalhando. E então veja, você vai às vezes num telefonema, né, conversando com uma amiga, e uma palavra, irmão, às vezes que você fala fora
da hora, fora do texto, né? Porque às vezes a pessoa te liga esperando o teu apoio, esperando uma palavra amiga, uma palavra confortadora, uma palavra de incentivo. E às vezes você nem tá preocupada, nem tá sacando, né? Você não tá assim, nem percebendo o tom de voz daquela pessoa, né? Pelo tom de voz, se ela tá triste, se ela tá alegre. E às vezes ela que te liga e você que começa a falar. Então, às vezes ela te ligou para te falar alguma coisa, né? E você corta o assunto, você começa a falar uma outra coisa que não tem nada a ver, né? E, e a pessoa desliga o telefone e ela pensa, talvez nem devia ter ligado, né? Foi uma má hora, talvez ela estava ocupada. Tem gente que ainda releva, né? Fala, não, ela não estava no momento bom. E às vezes você não está mesmo no momento bom, né? E aí você fala uma palavra meia áspera, né? Uma palavra desagradável para aquela pessoa. E não era isso que ela estava esperando de você naquele momento, né? Então, eu estava assistindo ao nosso querido amigo, o nosso Bruno Dietrich, me ajudou muito, né? E ajuda todos nós que começamos. Ele no seu canal, sempre anunciando a gente, falando para os quantos e quantos de vocês, né, que no começo escreveram, vim porque foi indicação do Bruno. E eu estava ouvindo um vídeo dele, ouvindo não, assistindo, né, um vídeo dele, e ele estava falando sobre o destino e o futuro dos críticos, né, que nós somos tidos como os críticos, né, daquela graça maravilhosa, né? E que o futuro dos críticos, uns mais brandos, outros muito, né, incisivos, e como seria o futuro dos críticos daquela denominação? Cada um tem, todos começaram, né, com um vídeo, como eu comecei, como tantos começaram, desabafando, né, sobre a denominação. E aí começamos a gravar vídeos, né, e veio mais um, mais outro, né? Muitos até acho que não era essa a ideia. E ele estava falando que no futuro haverá uma divisão, um racha entre nós, os críticos. Que esse vai ser o nosso futuro. Porque cada um vai caminhando, né? E é verdade. Cada um vai adquirindo a sua forma, a sua fórmula, né? A sua personalidade e cada um vai desempenhando a sua função aqui, né? No seu conteúdo. Como eu já disse, uns mais brandos, outros mais, né, revoltados, outros mais... Cada um com a sua personalidade. Eu até fiz um comentário lá e o principal eu não comentei, tá? Eu preciso voltar lá para comentar, que era realmente sobre o racha. Que provavelmente vai ser isso mesmo, né, irmãos? Eu tenho recebido, assim, muitas pessoas falando que estavam acompanhando um certo irmão, uma certa irmã, mas que está vendo exagero, né? E que ela estão confusos, né? Estão confusos. A pessoa começou com com uma oratória, com uma atitude,
e vai ganhando fórmula e o vídeo e o canal vai tendo repercussão e a pessoa vai tomando outros rumos, né? Como dizia o caipira, né? A prosa vai tomando outro caminho, né, compadre? Então, irmãos, eu concordo com você, Bruno. Haverá realmente um racha, né? Haverá realmente uma divisória entre nós. Eu acho que tem muitos canais que estão extrapolando realmente, né? Nos palavrões, exagerando no palavreado, né? Palavras muito ásperas, muito duras. Por mais que nós achamos, porque a intenção do canal, dos críticos, era contra as hipocrisias, né, da denominação, de todas, hein? De todas. Não me venham falar que é só nessa, é todas. E quem achar que não é, existe um canal que chama-se O Voo da Coruja. Assistem lá o canal que vocês vão ver quanto escândalo, quanta coisa feia, quantos absurdos acontecendo em todas as denominações. Então, às vezes a pessoa entra aqui ou entra no outro canal, que é da denominação, né, da qual nós pertencemos, e elas se regozijam, né, se vangloriam, e tipo assim, um arzinho sarcástico, né, como quem gostando, né, que nós estamos falando sobre estas coisas da nossa denominação para outros ex-denominação, né, e elas ficam felizes, né, que nós estamos falando mal da denominação a que se pertenceu algum dia. Sendo que o telhadinho é de vidro. São todas. Todas as denominações têm a sua coleira, o seu cabresto e a sua forma de manipular os seus fiéis. Todas. Não vem pensando que é só nós, não. É só vocês entrar nos outros canais, que aí vocês vão ver que realmente não é só nós, é muitos outros canais. Todas as denominações têm dissidentes, todas. E muitos põem a boca no trombone de uma maneira leve e outros põem a boca no trombone de uma maneira mais contundente e outros fica só escutando, só, né, pescando. Vai no canal desse, vai no canal daquele, fica feliz da vida, porque a denominação dele não está na mídia. Está sim. Procura lá que você vai ver. Todas elas. Não tem essa nem mais aquela, não. Nepotismo, roubo, tudo, tudo, tudo. Eu estava vendo esse canal, o Voo da Coruja, no Norte e Nordeste, uma denominação falando, uma dessas grandes, igual a nossa, né? Deve ser talvez a primeira ou a segunda na escala das denominações, que lá um pastor ganha 130, 150 mil, e eles estavam denunciando lá. Um fiel estava inclusive num fórum lá, diante de um juiz, que toda a família, ele ganha 100 e pouco, o filho ganha 30, a mulher ganha mais 30, quer dizer, um nepotismo total. E eu, por ética e por não querer comprar essa briga, né, eu não vou falar aqui o nome, mas quem tiver interesse, entra lá e vê. Então é um absurdo o que está acontecendo. As denominações deixaram há muito tempo de ser denominações tipo espirituais, de igreja, daquilo que foi proposto, da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Fizeram sim.
um CNPJ para se garimpar dinheiro, arrecadação de dinheiro, todas elas. Aos fiéis, nada. Para nós que estamos lá na cúpula, tudo, tudo. Então não fiquem alegrinhos não, vocês que são de outras denominações, que vêm no canal falando, tá? E porque na sua também, se você for olhar, tem bastante conteúdo no YouTube. Não é só aquela lá não, tá bom? Então tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. E eu acredito realmente que haverá, num futuro bem próximo, a divisão, infelizmente, entre, eu não diria os críticos, né? Os comentaristas, talvez. Porque realmente tem pessoa que tá pesando a mão, hein? Pesando a tinta. Falta de educação, falta de compostura, um linguajar chulo, sabe? Não, eu particularmente não concordo com isso. Há muita hipocrisia? Há muita hipocrisia. E nós queremos, e a nossa proposta não é reformar a denominação, porque a denominação ela não vai ser reformada, jamais. Aquela nossa proposta, que é sempre que a gente tem que falar, é nós que temos que nos reformularmos, abrir os olhos, ficarmos espertos, que eles, e não são todos, eu tenho certeza que muitos e muitos presbíteros nem tomam conhecimento e são realmente pessoas idôneas, sinceras, muito espirituais. Nós não podemos colocar todo mundo no mesmo caldeirão. Jamais, irmãos. É muita responsabilidade. Eu sempre fui contra, irmão, a falta de respeito para com as pessoas. Quer até assim, falando de presidente, sabe? Que nem a turma ficava assim, o Lula, o Bolsonaro, o Trump, sabe? Como se ele fosse assim o amiguinho do churrasco, o amiguinho de tomar um chopinho. Não, eles têm uma certa importância no cenário mundial, na sua nação, né, na hierarquia. E está escrito também lá na palavra que nós temos que respeitar. Temos que respeitar as autoridades constituídas. Se elas não estão ao contento fazendo o seu papel como manda o figurino, né? Cabe a nós dar a nossa opinião, comentarmos também. Eles também não são blindados, não, né? Mas sair de lá e depois ficar atacando. Nossa, assisti ontem um vídeo, eu fiquei assim muito triste, sabe? Uma pessoa que já esteve dentro de uma igreja, que já fez parte da irmandade, se não tem respeito por aquele presbítero, tenha respeito pelo menos pelos seus irmãos que ainda estão lá, que ainda não alcançou o seu conhecimento, a sua estatura. Tenha pelo menos por eles respeitos, porque tem muita gente muito boa lá dentro, muita gente maravilhosa lá dentro. E nós precisamos de ter muita responsabilidade, né? É aquilo que eu estou falando, estou respondendo para essas pessoas, né, que me pediram, inclusive, o meu e-mail para contar o quanto estão confusas, o quanto estão ficando desnorteadas, realmente. Porque a pessoa começa com conteúdo, começa falando da palavra, começa a procurar textos e estão ficando igualzinho lá, procurando textos para
se embasar naquele texto e mandar brasa. Diferente, por exemplo, eles estavam lá em cima do púlpito, xingando e chicotada em cima do banco. E agora os que saíram fora, os que estavam no banco, em cima deles. Eu acho que sair fora, já, né, que nem diz lá, né, Bruno? Já estar fora da caixa, já tá bom, né? Alertarmos, né, as pessoas, não concordarmos com muita hipocrisia, muita, mas dentro do respeito, dentro de palavras assim, mais educadas, né? Não tão ásperas, não, porque senão não vai ter, né, irmãos, uma escapatória. Então, era isso que eu queria falar com os irmãos. Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. É muita responsabilidade, irmãos, esse retangulinho aqui. Tem muitas pessoas que não têm tempo e gosta de assistir a gente porque viu um vídeo, achou interessante, achou bacana. E a gente agora tem que ser, né? Não pode descambar em respeito a essas almas, a essas pessoas. Eu penso assim, tá bom? Temos que ter, assim, mais respeito, né? Usar palavras mais amenas, para não se enlouquecer de vez, né? Porque é aquilo que o Bruno falou. Vai ter que haver uma divisão, né? E para que as pessoas se imponham, né? E deixa claro o seu conteúdo, né? Porque até agora tá todo mundo unido e é bonito isso. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Era isso. Sermos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Que Deus me dê, irmãos, sempre palavras que edificam, que não derrubam ninguém e que não deixe ninguém confuso. Pelo contrário, né? Que sejam palavras de alento para quem já está meio, né, desnorteado. Tá bom? Era isso, irmãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça nos nossos corações para sempre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Amém.